Olá a todos, meu nome é Rodrigo Binhara e esse é o Evangelho em uma Palavra. Dando continuidade, então, vamos hoje à parte 2 desse versículo. Vamos olhar na tela? Ele veio até ele, Jesus. De noite ele disse: Rabi, sabemos que viesse de Deus, como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Já os sinais a que Nicodemos se refere são os feitos considerados miraculosos, extraordinários realizados por Jesus. Para entender, então, de forma bem resumida, como se dão esses milagres, vamos recorrer à obra A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 14, Os Fluidos, Natureza e Propriedade dos Fluidos, Elementos Fluídicos. A ciência resolveu a questão dos milagres que mais particularmente derivam do elemento material, quer explicando-os, quer lhes demonstrando a impossibilidade, em face das leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses, não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência. Tal a razão porque eles, mais do que os outros, apresentam os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. Kardec nos trouxe que esses fenômenos operados por Jesus não estão na competência da ciência do mundo, mas sim das leis que regem os fluidos, que por sua vez têm a sua origem no mundo espiritual e que podem ser manipuladas tanto por espíritos encarnados quanto desencarnados, proporcional aí ao seu grau de adiantamento, né? Então, continuemos ali no próximo item com o mesmo capítulo citado acima, mas ali tratando da ação dos espíritos sobre os fluidos. Vamos lá. Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. O fluido cósmico universal é a matéria-fonte criada por Deus, de tudo aquilo que conhecemos como a matéria em seus mais diferentes estados: sólido, líquido, gasoso, plasma, etc. Exemplos de derivações desse fluido original pode ser o ar, as águas, nosso corpo físico, uma cadeira. Assim, os espíritos podem se utilizar desse fluido para atuar sobre os corpos, sobre a natureza, criar fenômenos, enfim. É um campo vasto de possibilidades, dentro das quais se enquadram os chamados sinais ou milagres que Jesus realizava. Assim, então, como já entendemos, né, no vídeo anterior, onde abordamos que Jesus sabia o que estava no coração dos homens, vamos trazer novamente aqui um pequeno trecho do livro A Gênese que vai tratar da superioridade da natureza de Jesus, que o habilitava para realizar esses sinais. Vamos lá. Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. 2. Agiria Jesus como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava dessa assistência, pois que era ele mesmo quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal
como podem fazer em certos casos os encarnados, né, na medida de suas forças. Que espírito ou demais ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo Deus transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo a definição dada por um espírito, ele era o médium de Deus. Pelo seu grau de evolução atingido já há 2000 anos, algo que estamos ainda longe de entender completamente, Jesus se utilizava das leis do mundo espiritual, né, por consequência do mundo material, que se entrelaçam, né, e que são originalmente divinas, para realizar os sinais, que por sua vez atraíam a curiosidade de Nicodemos. Embora nos capítulos iniciais do Evangelho de João estejam presentes as passagens das bodas de Caná, da purificação do templo, é difícil precisar exatamente quais foram os sinais que motivaram Nicodemos a buscar Jesus. Se foram as curas, os fenômenos físicos, enfim. Mas o que se sabe é que Jesus se utilizava das datas das festas judaicas, como a Páscoa, por exemplo, para atrair a atenção do público, realizando sinais, já que muitas pessoas de outras regiões da Palestina passavam por ali nesses dias. E ainda nesse versículo, quando Nicodemos fala, sabemos que vieste nos instruir como mestre. Aqui o verbo sabemos pode estar se referindo a ele, Nicodemos e Jesus, ou ainda a todos os presentes, incluindo os apóstolos ali na narrativa. Pois segundo o capítulo 14 do livro Boa Nova, estavam presentes também os apóstolos André e Tiago, e provavelmente também, né, João Evangelista, porque foi ele que contou essa passagem para nós. Né? E o interessante é que, apesar de ser um fariseu, Nicodemos soube identificar o Jesus, um profeta do alto, pelo que ele fazia, né, na questão dos sinais, e não só pelo que Jesus falava. Então, quantos de nós ficamos embevecidos com discursos bem construídos, quando as atitudes do próprio autor não condizem com a realidade? Essa é a parte que esquecemos de priorizar, pois geralmente nós ficamos só com o discurso. Cabe-nos refletir que não pode haver coerência se o falar e fazer estiverem distantes um do outro. Né? E Jesus sempre mencionou, né, nos evangelhos, que veio até nós para fazer a vontade do Pai que está nos céus. E o que o Pai quer de nós no nosso cotidiano? Vamos pensar aqui? Misericórdia, sabedoria, perdão, compaixão, retidão, esclarecimento. Jesus fazia esses sinais porque era o porta-voz de Deus na terra. E isso é estar com Deus. Jesus queria chamar a atenção para o reino de Deus no coração dos homens. Por isso fazia os sinais, para atrair. Né? E dizendo, bem sabemos que és mestre, Nicodemos dá aqui testemunho das suas limitações espirituais, né? Embora fosse um orientador em Israel. Né? Ele acreditava em Jesus, mas ainda não conseguiu compreender a sua mensagem naquela época. Então, ele não entendia quem era esse homem que fazia esses sinais. Ele foi lá para entender o que era. E Jesus, né, que é o Messias prometido, ele é formado na ciência divina. E com relação à Terra, ele tudo sabe, tudo pode, porque ele foi ali o organizador, o seu construtor, responsável e coordenador. Né? Então, a sua autoridade se estende aos planos espirituais ligados ao nosso planeta. Né? Esse é o Cristo. E a profecia messiânica contida no Velho Testamento se completa em Jesus, conforme veremos no livro Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, onde Moisés diz: O Senhor vosso Deus suscitará para vós, dentre os vossos irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Ou seja, o Senhor vosso Deus suscitará para vós, dentre os vossos irmãos, um profeta como eu, Moisés. E ele, Jesus, ouvireis em tudo quanto vos disser. Quem poderia ser tão ou maior que Moisés e ser o enviado divino? Somente Jesus. Será que era o próprio Deus que se manifestava ao povo hebreu no Velho Testamento? Seria o próprio Deus, o Senhor de todas as galáxias, que dialogava diretamente com Moisés?
Para esclarecermos esses pontos à luz da doutrina espírita, vamos trazer aqui a pergunta de número 13 do Livro dos Espíritos. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Dos atributos de Deus citados por Allan Kardec, que são elevados em grau supremo, aquele que queremos destacar é que Deus é imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus não se materializa de nenhuma forma. E aqui eu já gostaria de pegar um gancho onde no versículo diz, na maioria das traduções, a expressão vem da parte de Deus ou vindo de Deus. O que o versículo quer dizer aqui é que Jesus é o enviado da parte de Deus, ficando claro que Jesus não foi uma parte que se desprendeu de Deus e encarnou na terra. Então, a palavra parte pode ser confundida como pedaço de algo. Essa seria a teoria do panteísmo, né? Também explicada por Allan Kardec nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. E já por aqui a gente percebe que Jesus não é Deus, pois Deus é Criador e Jesus é Filho também, assim como nós. A diferença é que o nascimento espiritual dele foi há muito tempo atrás, muito antes de nós. E é através dos seus filhos que Deus ajuda as criaturas através das criaturas, conforme está na pergunta 27 do Livro dos Espíritos. 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Resposta: sim, e acima de ambos Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material é necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Assim, mesmo no plano espiritual, Deus não poderia assumir nenhuma espécie de forma, pois teria que se utilizar do fluido cósmico, né, que também é matéria, e assim tornar-se material para dialogar conosco. Ou ainda, com Moisés na época, né? Vejamos então que Deus não está sujeito às alterações da matéria, qualquer que seja ela. Mas então, qual seria a natureza íntima de Deus? Como ele é? A gente tem alguma ideia sobre isso? Conforme a resposta da pergunta número 10, né, do Livro dos Espíritos, ainda nos falta o sentido para compreender a natureza do Criador, ficando claro que em nosso nível evolutivo ainda não conseguimos adentrar nesse ponto. Então, como exemplo, vamos perguntar se é possível uma minhoca sentir saudades. Minhoca sente saudade? A gente já ouviu falar disso? Já constatou isso? Não, não constatou isso. Porque lhe falta sentidos, né? Sentido, né? Que nós já temos para essa compreensão. Então, o que nos resta? Evoluir mais para a gente poder chegar a conhecer a Deus na sua intimidade. E como conseguimos ter uma ideia de Deus se não conseguimos adentrar a sua intimidade ainda? Podemos ter alguma ideia sobre isso? Então, é possível sim. É possível apreciar a magnitude de Deus através da sua criação. Vamos pensar em tudo aquilo que o homem terreno, né, a humanidade, na sua generalidade, né, não teria capacidade de criar. A natureza, as galáxias, o Sol, os animais, nosso próprio corpo físico. Né? É legal que há uma frase que diz que as flores são a assinatura de Deus na natureza. Olha que lindo, né? Então, vamos ver que essa beleza da criação, ela se percebe pela consequência, né? Pela consequência você remonta a causa, né? E a assinatura de Deus são as flores, né? Então a gente tem que olhar a beleza da criação para poder chegar até Deus. Mas a pergunta fica, né? Agora que veio o ponto. Mas se Deus, né? Se não era Deus, então
Quem era o Senhor que dialogava com Moisés? Quem era aquele Senhor que está lá descrito no Velho Testamento que dialogava com Moisés? Então, para a gente poder entender isso, vamos voltar lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo O Povo de Israel. Vamos lá. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe de emissários do Cristo, no Sinai, os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representam a base de toda a justiça no mundo. Verificamos então que Jesus preside uma equipe de mensageiros e emissários que nos acompanham desde o início. O mesmo autor de A Caminho da Luz, Emmanuel, corrobora ainda esse pensamento na pergunta 269 do livro O Consolador. Como entender a palavra do Velho Testamento quando nos diz que Deus falou a Moisés no Sinai? Resposta. Estás atualmente em condições de compreender que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano. É inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Estais, porém, habilitados a compreender agora que a lei ou a base da lei, nos 10 mandamentos, foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus. Porquanto todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe se processaram, como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Ou seja, no versículo que estamos estudando, nesse caso, nos parece que o próprio Cristo conversou com Moisés, quando disse: O Senhor vosso Deus suscitará para vós dentre os vossos irmãos um profeta como eu, ou como eu, se referindo a ele mesmo, quando viesse futuramente a encarnar entre os homens. Para completar, vamos trazer a fala de Haroldo Dutra Dias no estudo do livro de Gênesis, número 42, disponível no YouTube. Como o nome de Deus na Bíblia é representado por um tetragrama impronunciável Yahvé, para que não se diga o nome de Deus em vão, todas as vezes que ele aparece, deve ler-se Adonai, meus senhores, ou Elohim, deuses, que são os outros nomes de Deus e representam também a pleiade de espíritos que governam a criação sob o seu comando supremo, em unidade com seus desígnios. Portanto, Nicodemos identificou Jesus como o Messias enviado por Deus. Entretanto, qual seria o tipo de reino de Deus, dos céus, que Nicodemos queria adentrar? Porque pode haver essa diferença, não é? Poderia. O reino dos céus pregado por Jesus poderia ser diferente daquele que Nicodemos imaginava. Vamos então trazer aqui uma visão elaborada por Saulo César, outro estudioso da doutrina espírita, no estudo Lições de Emmanuel, disponível na internet e intitulada Orientações de Jesus a Nicodemos. Nicodemos parece indicar que Jesus conseguia realizar aqueles sinais porque vinha da parte de Deus, como se Deus houvesse concedido a Jesus uma posição de privilégio. E Jesus reajusta esse pensamento respondendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos talvez visse em Jesus um privilegiado em relação às concessões divinas, porque Jesus falava com muita sabedoria e fazia muitos milagres. Aprendemos com o Espiritismo que, se existissem milagres, esse seria uma derrogação, uma violação das leis já criadas por Deus. Para ser justo e bom, Deus precisa aplicar a mesma lei para todos os espíritos criados por Ele, né? Encarnados ou desencarnados, e em qualquer estágio de evolução. É através dessa lei igual para todos que se cumpre a justiça divina. Os milagres, portanto, são os sinais que Jesus realizou, conforme já explicamos no vídeo anterior. Outro ponto importante é que Nicodemos, como veremos adiante, teria uma visão distorcida do que seria adentrar ao reino de Deus, pois ficou muito impressionado com os sinais que Jesus realizava. Ora, quantos de nós somos vivamente atraídos pelos efeitos físicos realizados pelos espíritos através dos médiuns? Queremos ver materializações, objetos se movendo apenas por curiosidade. Igualmente, à época de Allan Kardec, na metade do século XIX, eram realizadas reuniões em Paris apenas para as pessoas se divertirem com esses fenômenos, onde mesas e cadeiras se movimentavam sozinhas e provocavam barulhos diversos. Ou seja,
estavam mais interessados em divertimento do que pensar em qual era a causa daqueles efeitos, qual o sentido que existia por trás daquilo. A verdade é que este foi o ponto de partida do trabalho de Allan Kardec. Amélia Rodrigues vai nos trazer que a pergunta que Nicodemos fez a Jesus, segundo a sua captação espiritual, foi: "Que é mister fazer?", retrucou emocionado o fariseu, "para fruir das vicissitudes da paz com a mente reta e o coração tranquilo, e depois gozar as delícias do reino." A sabedoria do Cristo se refletia no amor ao próximo, na caridade. E esse foi o ponto que não teve a devida atenção de Nicodemos, pois o sábio do mundo, que era, analisou o Cristo do ponto de vista somente intelectual e não o procurou para entender a sua doutrina com o coração, ou seja, sentir aquilo que Jesus falava e fazia. E olha, pessoal, eu desconfio, isso é só uma desconfiança minha, tá? Que muitos de nós têm agido como Nicodemos, analisando o Cristo de um ponto de vista somente intelectual, se perdendo aí em análises e estudos bíblicos sem de fato buscá-lo através do coração, para que a gente possa despertar, melhorar nossos sentimentos, né? E desde há 2000 anos atrás, essa é a mesma situação. É a mesma situação que se repete. E você sabe por quê? Porque são os mesmos espíritos que reencarnam em épocas diferentes e repetem o mesmo padrão de conduta mental. Gente, então somos nós. Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta à espiritualidade qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade entendida por Jesus. Eis a resposta. Aqui a gente pega a palavra, faz uma sigla chamada BIP, que é o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. Então, pensou em caridade, pensa no BIP, que vai auxiliar a gente. Então, aqui está a chave para a gente alcançar o reino de Deus em nosso coração, praticando a caridade a partir de agora e também nas futuras experiências reencarnatórias, as quais todos nós, invariavelmente, teremos a oportunidade de vivenciar. Do que vimos até agora sobre Nicodemos, é importante a gente fazer uma reflexão final aqui. Independente do nosso nível de estudo, prestígio, religião, classe social, etnia, será que a nossa ideia de reino de Deus está realmente de acordo com o que ensinava o Cristo? Como temos procurado a Jesus? Em segredo, como Nicodemos, ou abertamente, como vários outros personagens da Boa Nova? Será que temos procurado ele com a nossa vaidade intelectual ou com o coração aberto? Lembrando aí que Jesus sabe desde sempre o que há no coração dos homens, das mulheres, dos pequenos, dos maduros, vovôs e vovós, enfim. E também temos a possibilidade de analisar esse aspecto no sentido de humanidade. A humanidade tem procurado a Jesus? Será? Vamos perceber que a humanidade é o coletivo, A soma de todos os indivíduos vai gerar a humanidade atual, ou seja, a nossa geração, Talvez, se estivéssemos de fato buscando, nossa geração não precisaria passar pelas dificuldades que está passando hoje, não é tão difícil. E já pararemos pensando para o próximo episódio, vejam só, Jesus estava sendo procurado por um fariseu, Como Jesus reagiu a esse encontro noturno? Com certeza, os apóstolos, quando viram Nicodemos chegando, devem ter cochichado entre si. O que esse fariseu está fazendo aqui essa hora da noite? E aí nós vamos ver o que Jesus vai responder para Nicodemos. Dessa forma, pessoal, já vamos encerrando esse vídeo, esse episódio, constatando que até agora já falamos de alguns princípios básicos da doutrina espírita, como, por exemplo, Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, E nos próximos, com certeza, vamos falar dos outros. E no próximo vídeo traremos o terceiro versículo dessa passagem, contida no Evangelho de João. Agradecemos a sua atenção, que Deus abençoe você e a sua família, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!